Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e vamos conhecer hoje como jogava o Auxerre, que foi campeão francês da temporada de 95-96. Quando a gente pensa em um trabalho longevo no futebol, provavelmente a primeira pessoa que vem na cabeça de vocês é Alex Ferguson, que ficou 27 anos no comando do Manchester United. Porém, Guy Hawkes, o treinador do Auxerre, no título aí da temporada 95-96, ficou por 44 anos no comando do Auxerre, chegando ao time quando não passava de uma equipe amadora. Levou ao profissionalismo, venceu as divisões regionais da França, assim como 4 Copas da França, o campeonato francês e até levou o time consequentemente à Liga dos Campeões, além de ter sido responsável por revelar inúmeros craques no período em que esteve no clube. Foi justamente sob seu comando, na temporada de 95-96, como citamos aqui, que a equipe venceu o seu primeiro e único título do campeonato francês. Além disso, ainda no mesmo ano conseguiu a dobradinha, faturando também a Copa da França. Vamos então conhecer a forma de jogar desse time e também os grandes responsáveis, os jogadores. A história, que já é digna de um jogo de videogame, ganha ainda mais ênfase ao saber que no começo do segundo turno o Auxerre estava a 10 pontos atrás do poderoso Paris Saint-Germain, que contava com estrelas como Bernard Lama, Bruno Ingotti, Alain Rocher, Djorkaeff, Raí, Patrice Loco e até um jovem de 17 anos que vinha despontando, chamado Nicolas Anelka. O time do Mônaco tinha um elenco ainda superior, contando com Barthez, Thuram, Dimeco, Petit, Cifu, Henry, Trezeguet, Ikipeba e até Sonny Anderson, o brasileiro que foi artilheiro do campeonato. Na 30ª rodada, o Paris Saint-Germain ainda tinha uma boa vantagem sobre o Auxerre. Na 33ª, o Auxerre assumiu a ponta da tabela e não saiu mais dali, até que na penúltima rodada abriu 4 pontos de vantagem e pôde comemorar o título. O treinador escalava a equipe de uma forma com o líbero Laurent Blanc em campo e uma forma quando ele não estava presente na escalação, já que durante a competição ele teve 2 lesões musculares que o tiraram de combate por alguns jogos. Quando estava com força máxima, Blanc fazia a função que sempre lhe consagrou no futebol, de líbero, ou seja, defensivamente ele ficava atrás de uma linha de 3 de defesa que contava com outro zagueiro e 2 laterais. Quando o time atacava, Blanc tinha liberdade para subir e contribuir na criação de jogadas, e até para entrar na área finalizando, e é uma função que hoje em dia não existe mais no futebol, mas que era bem interessante, e que também requeria muita confiança do treinador no jogador, porque no meio da partida ele poderia abandonar a zaga e disparar para o ataque, assim que desejasse. Mas convenhamos que Blanc também já era um zagueiro bem consagrado na época, tinha 30 anos de idade e grandes passagens por Montpellier, Napoli e Saint-Étienne. Aqui a gente vê a linha defensiva, com 2 laterais e o zagueiro. Soltando o vídeo encontramos o líbero ficando atrás da linha defensiva, e depois ele acaba se juntando aos zagueiros para evitar o ataque do adversário. Percebe-se também que ele ficava na sobra, não dava botes, como podemos ver nesse lance, e depois de ficar com a bola, já saía jogando. O meio de campo tinha 3 homens, 2 sendo mais volantes, um mais de defensivo e outro que saía um pouquinho mais para o jogo, e um meia ofensivo. E esse meio campo não era muito de ficar com a bola e trabalhar baseado na posse de bola, era um meio de campo bem objetivo. Os meias pegavam a bola e já focavam em fabricar uma ação ofensiva, com muita objetividade. Já no ataque, 2 atacantes de bastante mobilidade atuavam como uma forma de segundo atacante, já que na época os pontas não estavam sendo tão explorados, como eram nos anos 60 e 70 e como é atualmente. Os homens de frente faziam uma grande correria, tendo a posse de bola, e quando não tinham, exerciam uma grande pressão sobre a defesa adversária, com muita raça, como podemos ver em alguns exemplos desse vídeo. O clube precisou muito de seus 2 goleiros, e os 2 foram muito bem. Fabien Cool começou como titular, atuando até a 16ª rodada, quando se machucou. Cool foi ídolo do Auxerre, atuando praticamente toda a sua carreira pelo time. Na época estava com 23 anos de idade apenas. Lionel Charbonnier estava na reserva, e a lesão de Cool lhe fez dar um grande salto na carreira, retornando a ser titular da equipe nas próximas 2 temporadas, além de ter sido uma peça fundamental ao time no brilhante segundo turno que fez. Chegou até a ser o 3º goleiro da França na Copa de 98, sendo campeão mundial. Depois da Copa, trocou o Auxerre pelo Rangers da Escócia.
Em seguida, o time tinha o genial líbero Laurent Blanc, um dos grandes nomes da equipe, como já salientamos antes. E quando Blanc não jogava devido à lesão ou porque foi poupado, digo isto porque Blanc passou a temporada inteira sem tomar um cartão sequer, então suspenso ele não foi. Quem fazia a função de líbero era Taribo West, mas não da mesma maneira, se fixando então como um outro zagueiro. O nigeriano, na época ainda jovem, pelo menos era o que sua documentação dizia, né? Já que ele foi acusado de ter sido gato muitos anos mais tarde, e não um gato comum de 2 ou 3 anos como a maioria que a gente vê, mas sim de 12 anos, porém sem nunca ter sido provado. Ainda não tinha fama e nem os cabelos arrojados que usou anos mais tarde. West foi um ótimo zagueiro e viveu uma grande fase no Auxerre. Um jogador de grande intensidade física e velocidade, que também tinha um bom passe. Na maior parte da temporada, ele atuou como lateral direito, e eu particularmente sempre gostei do seu estilo de jogo. Era um zagueiro que sabia atuar em qualquer função e que tinha um grande repertório. Dá até uma olhada na arrancada dele como lateral direito, com assistência para o companheiro. Alain Gomar era outra opção na lateral direita, um zagueiro extremamente disciplinado que pouco subia e era um exímio marcador. Na época, ainda era um garoto, inclusive formado na base do Auxerre. Mais tarde, acabou fazendo carreira no futebol inglês, brilhando pelo Fulham. Ao centro da defesa, a equipe tinha Frank Silvestre, zagueiro de grande impulsão, força física e resistência. Apesar de não ser tão alto, tinha um tempo de bola aéreo incrível, marcando mais de 50 gols em sua carreira. Se Blanc não tomava cartões, Silvestre era bem diferente, tomava muitos, justamente por seu estilo vigoroso de jogar, e acabou sendo suspenso em algumas ocasiões. Dessa forma, West acabava fazendo sua função quando necessário e Gomar ia para a lateral direita. Frank Rabarivoni jogava na lateral esquerda e era mais um atleta formado na base do Auxerre e muito bem aproveitado por Guy Hux. Foi um atleta de incrível raça, entrava para valer nas divididas e era discreto no apoio, sendo quase um zagueiro pela esquerda, até porque ofensivamente, pelo seu lado, a equipe tinha o grande jogador do time naquela temporada, ao meu ver, que era Diomed, que vamos citar em breve. Agora vamos para o meio de campo, onde o Auxerre tinha o volante Sabri Lamouche, jogador extremamente moderno para a época, sendo um volante que defendia, marcava forte, mas que também chegava ao ataque com uma finalização fatal. Tanto é que por onde passou sempre teve uma boa média de gols para um jogador de sua posição, tendo um bom chute de longa distância, grande visão de jogo e ótimo passe. Jogador com muitas atuações pela seleção francesa, era titular do brilhante time do Parma, da temporada 2000-2001. Jogou na Inter de Milão, também Marseille e Mônaco. Pelo Auxerre, foram 4 exuberantes temporadas. Lamouche às vezes jogava também como meia central, um pouco mais adiantado. E quando isso acontecia, quem jogava em sua posição era Philippe Violot, um jogador forte na marcação que pouco subiu o ataque e também não ajudava muito na criação. Destacou-se mais jogando pelo Lyon mais tarde. Como meia central, um pouco mais deslocado à direita do campo, atuava o argelino Moussa Saibi, um dos grandes meio-campistas da história da Argélia. Jogador de grande técnica, velocidade e dinamismo, que corria muito e se doava para o time, circulando muito em campo. Foram 5 temporadas de muito brilhantismo no Auxerre. Saiu do time francês na temporada 97-98, indo para o Valência. Sem sucesso na Espanha, rodou por Tottenham, Mônaco, jogou na Arábia, também nos Emirados Árabes, mas nunca mais conseguiu se firmar e repetir as atuações dos tempos de Auxerre. Como meio ofensivo, o craque Corentin Martins comandava as ações ofensivas do time, com uma criatividade incrível e um talento para encontrar espaços e finalizar com maestria. Foi o artilheiro da equipe na Ligue 1, marcando 13 gols na competição. Além de um grande maestro no meio de campo, era um ótimo cobrador de faltas, fazendo belos gols e dando muitas assistências nesse quesito. Com o destaque obtido, foi vendido para o Deportivo La Coruña no ano seguinte, fazendo uma grande dupla com o Rivaldo, nos anos dourados do time espanhol. Uma pena não ter participado do título da Copa de 98 pela França. Ele vinha sendo convocado nas eliminatórias e para a Eurocopa de 96, mas ficou de fora da lista final. Partindo para os atacantes, começamos com o que atuava mais pela direita, Christophe Coquard. Meia de origem,
mas que devido à sua velocidade foi posicionado um pouco mais para frente na temporada 95-96 para servir o centroavante e criar jogadas pelos cantos do campo quando possível. Era um jogador leve, com uma boa habilidade e boa finalização. Foi formado na base do Auxerre, onde atuou por 9 anos. Após a temporada do título, transferiu-se para o Lyon. Jogou a Eurocopa de 92 pela seleção francesa. O outro atacante de mobilidade do time era Bernard Diomede, o grande ícone do time ao lado de Martins, ao meu ver. Diomede tinha incrível velocidade, noção de posicionamento e facilidade em encontrar buracos na defesa adversária. Era canhoto e partia para cima da marcação. Como chutava muito bem com a perna direita, costumava ameaçar o chute com a canhota e cortar para a direita. E essa jogada era fatal, marcava inúmeros gols dessa maneira. Estava em uma fase exuberante para parar ele somente cometendo faltas. E naquela temporada, o rapaz apanhou pra caramba mesmo. Foi campeão mundial com a seleção francesa em 98, participando de 3 partidas na competição. Ficou no Auxerre até o ano de 2000, tornando-se um ídolo do clube. Transferiu-se então para o Liverpool na sequência e lá sofreu com lesões e pouco jogou. Como centroavante, o clube contratou Stéphane Guivarc'h, que havia sido artilheiro da Série C e logo no ano seguinte da Série B francesa, atuando pelo Guingamp. Em seus 5 primeiros jogos, marcou 3 gols, mas dali para frente as lesões começaram a aparecer e não conseguiu ter regularidade no time nessa temporada. E por sorte de Guy Hux, seu outro atacante aproveitou a deixa dada e se inspirou em campo. Trata-se de Lilian Lalande, que marcou 12 gols na competição e teve grandes atuações. Assim como Guivarc'h, campeão mundial com a França em 98, Lalande era um centroavantão de área, de grande estatura, força física e pouca intimidade com a bola nos pés, mas que quando tinha oportunidades sabia se posicionar muito bem e fazer o que era necessário, colocar a bola para o fundo da rede. O Auxerre tinha um ótimo time, mas comparado às grandes potências do país, como Mônaco, Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, ficava bem atrás no papel. Porém, foi um time muito determinado, focado e com grande regularidade no campeonato, que aproveitou a falha aí do PSG nas rodadas finais, que cometeu alguns vacilos e teve alguns empates e derrotas assim não esperados, e aproveitou a oportunidade para triunfar. Guy Hux continuou ainda no time francês, sendo vice-presidente ou diretor de algum departamento dentro do clube, mas fato é que depois daquilo a equipe nunca mais teve uma temporada tão boa. Na temporada 2009-2010 até chegou a ser terceiro colocado da Ligue 1, mas na temporada 2011-2012 caiu para a segundona e depois nunca mais conseguiu competir de igual para igual com as grandes potências do país. Então galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.